Esposo de Ana Paula Valadão, o pastor Gustavo Bessa, quebra o silêncio sobre a família Valadão. Gustavo Bessa, pastor e esposo de Ana Paula Valadão, decidiu falar abertamente sobre os desafios e situações que a família Valadão tem enfrentado. Em uma declaração sincera, ele abordou questões delicadas envolvendo o momento atual, destacando a importância da unidade familiar e da fé em Deus para superar as adversidades. Como todas as pessoas, com muita tristeza. É triste ver o que está acontecendo no nosso meio. Eu preciso olhar para essa situação à luz da Bíblia, e Paulo diz que quando isso acontece, o irmão vai contra outro irmão, na justiça. Isso é uma vergonha para nós, e é uma vergonha. Não é algo assim que deve ser aplaudido, porque não é. É triste o que está acontecendo. E a minha oração sempre tem sido: Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Não houve assim uma pessoa sábia que pudesse entrar no meio e trazer conciliação. Isso faltou. E não posso fechar os olhos para isso e fingir que não tem nada acontecendo. Ore, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Ele também mencionou que o pastor Márcio Valadão optou por não se envolver diretamente na situação. Esse assunto da família é um assunto assim recorrente, né? Eu conversava até com uma pessoa há um tempo atrás e me lembrava das famílias da Bíblia. Deus não escondeu os dilemas e as desavenças que aconteciam dentro das famílias bíblicas. Nós lemos sobre o que aconteceu na família de Jacó, lemos até o que aconteceu na família de Adão, lemos o que aconteceu na família de Davi. Então, Deus não esconde aquilo que acontece nas famílias do povo dele. E por que Deus não esconde? Porque Deus quer que a gente aprenda que somos frágeis e que dependemos dele. E no tocante ao pastor Márcio, de fato ele acabou não intervindo nessas situações, e ele tem as razões dele, não é? E Deus continua sendo soberano. Ele aborda as declarações de Ana Paula Valadão e faz comentários sobre seu temperamento. Ana tem um temperamento ótimo. Ela é única, ela é ela. Tem dias em que ela está mais tranquila, tem dias em que ela está explosiva, tem dias em que ela está sossegada, tem dias em que ela está agitada. Ela é um ser humano como qualquer outro ser humano. E a cada dia ela tem buscado se colocar diante de Deus e perguntar: Deus, como que eu devo agir? Qual que é a resposta que o Senhor tem para mim nessa situação, naquela outra situação? Então é maravilhoso viver com ela, é maravilhoso aprender com ela, é maravilhoso crescer com ela, é maravilhoso ver o agir de Deus na vida dela. Sou muito encorajado muitas vezes com a atitude, a postura dela, as palavras, a doçura, o coração. As falas da Ana são as falas de uma filha que chora, uma filha que sangra por dentro, uma filha que clama, e são legítimas. E sobre essa exposição toda, eu entendo que Deus permite que as questões sejam expostas, sim, Deus não as esconde. Veja o caso de Davi. Davi foi um rei, foi um guerreiro, ele expandiu todo o império, mas havia problemas com os filhos de Davi. Os irmãos tinham problema entre si. E Deus não escondeu essas questões que houve na família de Davi. Não, Deus fez com que tudo isso fosse público. E por quê? Porque Deus queria que todas as pessoas soubessem que Davi não era o Salvador. O Salvador é o próprio Senhor. Então é o mesmo caso. Se tirar Jesus, acabou tudo. Não podemos ter outros ídolos. E acrescenta: nós somos muito tentados a idealizar pessoas e a criar heróis de contos de fadas em nossos corações. Achamos que os heróis da fé eram perfeitos, não eram? Noé se embebedou, Abraão tinha problemas com a mentira, Moisés assassinou um homem, Davi era um pai omisso. Deus não escondeu essas falhas, pelo contrário, ele as expôs ao mundo. E por que Deus fez isso? Porque Deus não queria que transformássemos os heróis em ídolos. Não podemos ter outro Deus além do Senhor, não podemos adorar nem pessoas nem instituições. Quando Deus expõe os pecados, Ele destrói os ídolos e nos convida a nos prostrar diante dele. A salvação pertence somente ao Senhor. Um seguidor ainda pergunta: por que todos vocês da família pararam de seguir o André Valadão?
E ele responde: confere lá. Eu não parei, não houve nenhuma ação da minha parte. Outro afirmou: você também parou de seguir o André? E ele responde: uai, eu não fiz nada. Será que ele me bloqueou? Outro seguidor afirma: a postura do Felipe Valadão foi de um liderado rebelde que se levanta contra a liderança e vocês apoiam? Ele responde: não defendo as palavras e posturas erradas e indefensáveis. Houve erros, mas também muitos acertos, mas pela sentença que você professou tão sumariamente. Imagino que você deve conhecer somente fragmentos e não toda a história. E perguntam para ele se ainda acha que a Lagoinha é uma igreja bíblica. Eu me lembro quando eu fui para a Lagoinha em 1999, me lembro de conversar com os meus botões e dizer, puxa, eu acho que é o primeiro exemplo de igreja pós-moderna que eu conheço. E essa é uma característica da Lagoinha desde o início, ela acaba se contextualizando, ela é como uma esponja. Na década de 60 ela abraçou o movimento carismático, na década de 70 o movimento hippie, na década de 80 o movimento de células, depois o movimento de louvor e adoração, depois o movimento de missões. Ela acaba se contextualizando aos tempos e às épocas. O risco disso é uma hipercontextualização. De repente ela se contextualiza demais e a cultura se torna muito mais importante do que a Bíblia. Esse é um risco. Eu não sei como está a Lagoinha hoje. Talvez ela esteja se contextualizando e se tornando mais pragmática, não é? Valorizando a estética, a beleza, o exterior. Eu não sei, eu não estou lá dentro mais. Mas porque esse é o movimento da época e talvez ela esteja se contextualizando dessa maneira. Um outro seguidor perguntou: por que tomar partido em uma situação familiar tão delicada? Tudo isso está manchando a igreja. Bem, a questão não é tomar partido um lado ou outro lado. Precisamos nos posicionar dentro daquilo que Deus nos traz, não é? Tem a ver com a nossa consciência com Deus. Esse deve ser o nosso posicionamento, não por um lado ou outro lado, mas Deus, o que o Senhor diz? Como eu devo me posicionar? Eu devo me calar? Devo falar? Então assim devemos agir em toda e qualquer situação da vida. E é uma situação assim bem delicada. Eu me lembro da situação de Davi, até comentei aqui há pouco. Davi acabou não sendo tão presente na vida dos filhos, os filhos acabaram tomando atitudes assim tão estranhas, tão ruins, não é? Que prejudicou não apenas o relacionamento dos filhos, mas o relacionamento no reino. E Deus não escondeu isso. Na Bíblia conta essas histórias e são para o nosso aprendizado, para sabermos que precisamos de Deus. Ele também compartilha como sempre foi o relacionamento dele com André Valadão. Se eu me dou bem com o pastor André, bem, sempre o respeitei, sempre dialoguei com ele, sempre ouvi o que ele tinha para dizer. Quando eu pensava alguma coisa diferente daquilo que ele pensava, eu conversava com ele. Quando eu não concordava com alguma postura, eu tinha a oportunidade de conversar com ele, eu colocava, e ele também fazia a mesma coisa. Não é porque também somos parentes que temos ou desenvolvemos um relacionamento assim profundo, de amizade, como acontece em todas as famílias, não é? As pessoas não é porque são familiares que vão sempre desenvolver relacionamentos profundos umas com as outras. E também tem um aspecto meu, né? Eu sou mais reservado, eu sou mais introspectivo, eu sou mais na minha. Então é isso. A abertura de Gustavo Bessa sobre os desafios e a dinâmica familiar na família Valadão traz uma visão honesta e humana sobre a vida de pessoas públicas. Ele não só compartilha suas experiências pessoais, mas também transmite uma mensagem de perseverança e confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades. Este vídeo serve para lembrar que, por mais que as famílias de líderes sejam exemplos para muitos, elas também enfrentam lutas e precisam de compreensão e oração. Que possamos, como comunidade, apoiar uns aos outros com empatia e orações, respeitando as fases que cada um está vivendo. Que a fé seja sempre o nosso alicerce para superar qualquer adversidade. Finalizo com um convite para que todos se lembrem de que, por trás de cada história, há humanidade, e é essa humanidade que nos conecta. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo fatos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.